Boa noite, tudo bem com você? Que gostoso, a gente está aqui nesse friozinho, né? Você que está aí longe, a gente está participando desse culto, gravando esse momento aqui na Igreja Central de Curitiba e sinceramente está muito frio. Eu sou de Brasília, lá é um pouquinho diferente só, né? Um pouquinho mais quente, mas a gente vai se acostumando, coloca blusa em cima de blusa e aí fica tudo bem. Quero cumprimentar você que está aí na internet também, que Deus abençoe você onde quer que você esteja, pode ir conversando com a gente, falando, isso aqui é para você também. E cumprimentar todos nós que estamos aqui, que Deus continue presente aí na sua vida e que essa semana seja uma semana maravilhosa para você, sendo uma bênção para as pessoas. Nós estamos falando nessa série, começamos semana passada com o primeiro episódio sobre 5 hábitos que vão mudar a sua vida. Semana passada a gente falou sobre algumas coisas interessantes, e eu quero recapitular, você pode ver no vídeo anterior, que nós conversamos um pouquinho sobre o chamado de Deus para que nós tenhamos vidas questionáveis, uma vida questionável. Muitas vezes a gente quer falar de Jesus para as pessoas, quer evangelizar, quer pregar, mas geralmente é em terceira pessoa. Quando na verdade o chamado da Bíblia é para que as pessoas venham até nós e perguntem para a gente qual a razão da nossa fé. Só que para alguém perguntar para nós precisamos ter uma vida, viver uma vida que levanta questionamentos. As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, tudo que a gente faz e que a gente é, tem que intrigar, cutucar as pessoas, para que elas queiram nos perguntar qual é a razão da nossa fé. Falamos sobre ter uma vida questionável. Falamos também sobre tornar o evangelho atrativo, o chamado de Paulo, de que a gente tem que tornar o evangelho atrativo para as pessoas, não mudando princípios, mas adequando a mensagem ao máximo àquilo que o ouvinte necessita. E por fim, a gente falou sobre o primeiro hábito que vai mudar a sua vida. Qual foi o hábito? Comer com pessoas. Alguns se assustaram quando eu falei semana passada, pastor, como assim? Mas comer é um hábito que muda a vida? Sim, especialmente quando você come em nome da missão. Comer com alguém, combinar com alguém de você marcar, conversar junto e comer junto, isso é comprovado cientificamente e biblicamente que você se aproxima da pessoa. Então, se você quiser relembrar aí, depois você pode assistir o episódio anterior sobre comer com pessoas. Isso é muito importante. Eu queria fazer uma pergunta. Eu fiz um desafio semana passada. Alguém aí em casa ou alguém aqui experimentou e comeu com alguém essa semana intencionalmente? Alguém? Ali? 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 Cadê? Eu vou pegar... Oi, o microfone saiu daqui, gente? Sumiu. Me vê o microfone aí, por favor? Deixei ele aqui, ó. Mas que coisa. Aqui. Obrigado. Posso ir aqui em vocês? Queria saber um pouquinho como foi. Aqui? Pode? Pode me ajudar? Quem comeu com alguém aqui especial? Conta aqui pra mim. Como é que foi? Que dia foi? Conta um pouquinho do que você sentiu nesse momento. Então, foi na quinta-feira, foi com uma amiga do coral, e foi uma conversa bem produtiva. A gente falou sobre a igreja, falamos sobre o trabalho. Fomos, assim, vamos dizer, foi um almoço que era para ser em 1 hora, a gente acabou levando 1 hora e 40 minutos e foi se desenvolvendo a conversa, falando de Deus, de amigos, do pessoal, do grupo, o que a gente podia fazer para se reunir, o que não dava para fazer. Foi uma conversa bem produtiva, assim, Legal. tanto biblicamente como amizade, foi excelente, assim. E você sentiu que o comer junto aproximou você de alguma maneira? Foi, porque até na hora que eu cheguei com a mão suando, assim, pensei, nossa, o que eu vou falar? De repente a gente foi conversando, a conversa foi fluindo, e a gente conversou, e quando viu, parecia tão natural e que a gente se conhecia há anos. Assim. Legal, legal. Às vezes acontece isso, a gente senta e fala, e aí, eu tenho que papo eu vou ter para meia hora, né? Mas Deus ele vai guiando e tudo acontece. Valeu. Mais alguém aqui, gente? Eu queria ouvir o que foi, como foi. Você me ajuda, por favor? Vamos lá, aceitou o desafio. Como foi? Conta pra gente. Na quarta-feira eu almocei com uma colega de trabalho. E não precisou muito para começar no assunto. Eu pedi para orar antes da alimentação. E daí já foi entrando no assunto. Que legal. Daí a gente conversou, ela é cristã também, mas não adventista. E eu a convidei para vir à igreja em outros dias. Que legal. E comer junto aproximou vocês de alguma maneira? Muito. Que legal, que legal. Se divide. Gente, que orgulho do pastor aqui, hein? Já experimentando, já colocando em prática. Mais alguém experimentou e colocou em prática essa semana?
Aí em casa também, se eu sei que tem gente que colocou, pode escrever aí na internet, o pessoal me manda por zap aqui e eu falo com vocês. Eu experimentei essa semana também. Eu comi, terça-feira, fui comer com um amigo aqui da igreja, um jovem, eu estava fazendo uma semana de oração numa escola em São José dos Pinhais, na escola adventista, e fui almoçar terça-feira com um jovem da igreja, Patrick, a gente foi comer junto no shopping e tal, trocamos várias ideias. É interessante, comer aproxima você. A gente falou de papos assim que a gente nem planejou, coisa que às vezes você chega lá, né, com a pauta, não, vai conversando, vai fluindo. Quarta-feira, quando terminou o culto, eu fui comer também com mais 4 amigos, a gente foi num rodízio de caldos aqui perto. Gente, que legal, que delícia. Ficamos lá umas 2 horas conversando, papeando, e cheguei em casa e, nossa, senti que a nossa amizade foi fortalecida. E quinta-feira eu me empolguei e chamei 20 amigos para comer lá em casa. Eu moro num apartamento de 60 metros quadrados, a sala tem uns 15, então você já imagina, né, o que deu. Mas deu certo, foi maravilhoso. Na minha experiência pessoal, eu senti que faltou uma coisa durante essa semana. Eu comi só com pessoas da igreja, pessoas que acreditam no que eu acredito. Isso foi muito bom. Mas essa semana eu me desafiei a comer com alguém que não acredita no que eu acredito, que não compartilha da minha fé. É muito importante nos hábitos missionais, nos hábitos que a gente está aprendendo, nós colocarmos em prática com pessoas que conhecemos, que acreditam no que a gente acredita, mas também com pessoas diferentes. Pelo menos isso, pelo menos 2 pessoas por semana, uma que é da sua igreja, uma que não é, isso é muito importante. Continue com esse desafio, continue com esse hábito. Essa semana, coma com alguém diferente. Se alimente, sabe? Passe tempo com alguém, sabe? Seja desafiado a isso. Essa semana Deus me cutucou para comer com 2 pessoas, que eu já vou estar combinando semana que vem. E teve uma pessoa que na saída me convidou para comer junto essa semana, infelizmente não consegui, mas a gente está trocando uma ideia aí, não me lembro o nome, mas ela pegou meu WhatsApp, a gente está, semana sai. Pastor, tá, beleza, mas qual é o segundo hábito então? Hoje estamos aqui para falar do segundo. O primeiro hábito é comer com pessoas, e o segundo hábito que vai mudar a sua vida, pode anotar aí no seu celular, é abençoar alguém durante essa semana. Abençoar pelo menos 2 pessoas, uma pessoa da sua comunidade de fé e uma pessoa de fora que não conhece, provavelmente não conheça Deus, o máximo distante possível. Pastor, mas o que é abençoar alguém? Eu queria que você pensasse comigo, o que significa abençoar uma pessoa? Abençoar é uma palavra um pouquinho abstrata, né? Às vezes a gente pensa, não, vou dar uma bênção, vou passar e olha, Deus te abençoe. Mas no sentido original dessa palavra, abençoar é algo muito prático. Quando a Bíblia fala para a gente abençoar, ela quer que a gente faça alguma coisa. Por exemplo, eu quero convidar você a ler um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 12. Abre sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 12. No versículo 3, Gênesis 12, a gente vai ler do verso 1 até o verso 3. Gênesis capítulo 12. Você que está em casa pode abrir aí também. Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3. Aqui fala um pouquinho sobre o chamado de Abraão, sobre o momento que Deus chamou Abraão para sair da terra dele, da zona de conforto dele e cumprir uma missão que Deus colocou para ele. Gênesis 12, verso 1 e verso 2 dizem assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Dá para parar por aqui. Tem outras versões que isso é até um pouco mais imperativo, né? Deus diz, olha, seja você uma bênção. Eu gosto muito desse texto, que Deus ele tira Abrão da zona de conforto, né? Abraão não tinha mudado o nome ainda, Abrão. Deus fala, olha, sai da sua terra. E ele ainda diz, olha, sai de perto da casa dos seus parentes, sai da terra do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aqui já vem um primeiro chamado que se aplica a todos os hábitos missionais que a gente está aprendendo, que é sair da zona de conforto. Gente, o inimigo muitas vezes ele nos cerca, sabe, com a zona de conforto, o confortável, sabe? Eu estou aqui com meus amigos, estou aqui com as pessoas que eu gosto. E muitas vezes nós somos impedidos de receber muitas bênçãos e de dar muitas bênçãos porque nós não saímos da nossa zona de conforto. Deus só vai usar você, escute isso, quando você sair
da sua zona de conforto, sair do confortável, dar um passo além. E aí você vai ver Deus fazendo milagres através de você. E Abraão fez isso. E a Bíblia diz que Deus prometeu para ele o seguinte: farei de você um grande povo, abençoarei você, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. O chamado de Abraão foi muito claro. Ele devia ir para aquela terra que Deus ia mostrar e ser uma bênção para aquelas pessoas. Ser uma bênção. O que será que é ser uma bênção para alguém? Ser uma bênção é algo muito prático. Durante essa semana, algumas pessoas foram bênção para mim. E assim, eu lembro e penso nisso quando eu vejo coisas práticas acontecendo. E você é chamado a fazer coisas práticas pelo outro. Um escritor, ele disse que abençoar alguém é você adicionar força ao braço dessa pessoa. Imagina você, alguém não conseguindo carregar um peso, algo que a pessoa está tentando, e você vai e, coloca um pezinho ali, uma mão, para poder ajudar ela nesse momento. Isso é abençoar. É você tornar a carga de alguém mais leve. Isso se aplica a todos os ramos da sua vida. Você pode abençoar alguém que está passando uma dificuldade, alguém que não está passando dificuldade, mas você vem trazer felicidade para ela, e várias coisas que você pode fazer. Abençoar é algo que torna a vida da pessoa mais fácil. Você vai facilitar a vida de alguém. Você vai fazer a pessoa sorrir. Você vai fazer a pessoa respirar, sabe? Mais tranquilamente. Nossa, uau, o que essa pessoa fez por mim? Ela me abençoou. Agora você pergunta, pastor, tá, mas como é que eu posso abençoar alguém? Maneiras e dicas práticas. Quando eu estava em São Paulo, aconteceu um negócio muito legal numa igreja que eu fui pastor lá, a igreja da Vila Olímpia. Um dia eu estava numa classe de escola sabatina, e a nossa igreja era uma igreja que a maioria dos membros eram bem jovens. Só que nós tínhamos várias senhoras também. E tinha um grupinho de 3 senhoras, bem senhorinhas mesmo, bem velhinhas, que sempre iam na igreja e gostavam, e cantavam, e participavam, e sentavam lá no fundo, no cantinho. E um dia eu fui participar na classe de escola sabatina dessas senhoras. E aí começamos a conversar e tal, pedidos de oração. E uma delas comentou algumas coisas sobre a vida dela. E a gente fez uma pergunta, teve uma dinâmica que era para perguntar qual era o sonho da pessoa. E aí um falou do sonho de ter uma família feliz, outro falou de ter um filho e tal, enfim. E essa senhora em especial, ela disse, olha, eu tenho um sonho. Eu sempre sonhei, desde pequena, em conhecer Fortaleza. Aí Fortaleza, mas porque tem parente lá, conhece alguém? Não. Veio na minha cabeça Fortaleza um dia, eu vi foto e eu falei, eu quero conhecer Fortaleza. Mas já foi para lá, já foi para perto? Ela, não, nunca saí de São Paulo, mas um dia eu quero ir conhecer Fortaleza. E a gente ficou com aquele negócio guardado ali. Passado algumas semanas, a gente se juntou em alguns amigos e pensou, por que a gente não realiza esse sonho dela? Poxa, tão senhora ali, sabe, com esse sonho, essa vontade. Eu falei, mas tem algum plano? Não conhece ninguém lá, não faz ideia. E resumindo a história, alguns amigos ali, nós nos juntamos, pegamos a milha de um, milha de outro, um dinheiro de outro. Compramos uma passagem de ida e volta para ela ir para Fortaleza. Combinamos, digitei no Facebook perguntando, alguém aqui de Fortaleza, alguém pode ajudar aí a receber uma senhora aí por uma semana, fazer uns passeios. Conseguimos achar pessoas pelo Facebook da igreja que foram lá, buscaram ela. E um dia no culto, a gente chegou lá na frente, chamou e falou, olha, a gente queria abençoar você e realizar um seu sonho. Ela, qual? Toma aqui uma passagem para Fortaleza, amanhã o seu voo sai. Gente, você tinha que ver o sorriso dela, o olho dela brilhando, sabe? Naquele momento, aquilo foi um negócio que mudou a vida dela completamente. Ela foi, tirou foto, voltou, trouxe, mostrou as fotos para a igreja. E você tinha que ver como a vida daquela mulher foi abençoada por um sonho que a gente realizou. Abençoar alguém pode ser coisas grandes, como às vezes uma viagem, que até hoje ela não esquece. Ou pode ser também coisas pequenas. Às vezes uma atitude, às vezes um sorriso, às vezes uma simples palavra. Quando eu era pequeno, eu lembro que um amigo meu abençoou meu pai de uma maneira que meu pai nunca esqueceu. Meu pai sempre foi comerciante, tem uma tapeçaria, e ele mudou de loja e tinha que cimentar a frente da loja. E um dia ele chamou um caminhão de concreto para ir lá cimentar. O caminhão veio, colocou, e eu estava jogando ping-pong com meu amigo. A gente tinha o quê? 12, 13 anos. E esse amigo viu meu pai lá cimentando e sozinho, puxando, espalhando o cimento. E ele olhou para mim e falou, Vitor, vamos lá ajudar seu pai? E eu confesso que na hora até falei, não, meu pai consegue, vamos lá jogar ping-pong. Não, Vitor, eu vou lá. E ele foi, pequeno, pegou a enxada e começou a ajudar o meu pai. Começou a ajudar o meu pai a tirar aquele cimento. Eu fui também, mas desde aqui... Perdão. Um pouquinho
Uma água, por favor, gente. Vão trazer aqui para mim. Geralmente tem aqui, a gente esqueceu hoje. Comi amendoim antes de vir para cá, sabe? Então já sabe o que acontece. Mas aquele dia ficou marcado. E o meu pai sempre se lembrou, até hoje, quando a gente vai perto de onde a gente morava, até ele pergunta, cadê o Manuel? Manuel era o nome do meu amigo. Porque ele nunca esqueceu aquela atitude dele, de pegar a enxada e ajudar meu pai. Não ajudou quase nada, era pequeno, mas uma simples atitude já demonstrou para o meu pai que aquele garotinho, meu amigo, estava querendo abençoar ele. Pastor, de que maneira eu posso abençoar alguém? Existem 3 maneiras básicas de se abençoar. Tem até um livro que fala sobre algumas maneiras mais, eu indico para você. É um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. O autor chama-se Gary Chapman. É muito, muito, muito bom. Esse autor ele fala o seguinte, que todos nós temos uma maneira especial de receber o amor. Ele fala sobre as linguagens, sobre palavras de afirmação, sobre toque, sobre dar presentes, são 5 formas, eu não me lembro exatamente todas. Mas eu achei muito interessante quando eu li esse livro, que ele disse, cada pessoa tem uma maneira especial de receber o amor. Lá em casa funciona meio que assim, eu sou muito de presente, eu gosto de receber presente. Até no começo do nosso namoro eu dava presente. Só que eu vi que minha esposa não tinha a mesma reação quando recebia um presente como eu. E eu percebi que a linguagem de amor dela era outra, palavras de afirmação. Quando eu falava uma palavra de afirmação para ela, ela ficava muito mais feliz do que quando eu dava um presente. E aí eu comecei a entender e ver de que quando eu fazia isso, eu abençoava a vida dela. Quando você quiser abençoar alguém, tente fazer uma leitura na vida da pessoa. De qual maneira eu posso abençoar essa pessoa de uma maneira mais efetiva? Eu vou dar um exemplo de algumas linguagens. Por exemplo, a linguagem de palavras de afirmação. Isso está muito em falta hoje. Hoje em dia as pessoas ouvem só palavras negativas, você não consegue, você não pode. Se você falar uma simples palavra positiva para alguém, você já vai abençoar a vida daquela pessoa. Chega no seu trabalho, vê alguém lá fazendo um trabalho, alguma coisa, dá um elogio sincero. Não aquele elogio falso, nossa, você está linda hoje, a pessoa às vezes nem está. Mas procura alguma característica ou algo, muito obrigado, que você possa elogiar naquela pessoa. Uma palavra de afirmação. Quando alguém faz algo bom para você, abençoa a sua vida, agradeça essa pessoa. As palavrinhas mágicas, elas existem para isso. Às vezes a gente entra no piloto automático, né, e fala por falar, mas não. Elas existem para você abençoar a vida dessas pessoas através das palavras. Palavra de afirmação, você pode, você consegue, sou muito feliz por ter você. Principalmente nos relacionamentos mais próximos, isso é muito importante. E às vezes você não precisa fazer grandes coisas para abençoar alguém. Simplesmente falar uma palavra positiva para aquela pessoa já vai mudar literalmente o dia dela. Tem um texto bíblico, Provérbios 18, 21, que diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. A sua língua pode ser usada tanto para matar alguém, quanto para trazer alguém à vida através das suas palavras. Essa semana eu desafio você a abençoar a vida de alguém. E uma maneira é através de palavras de afirmação. Muito obrigado. Você é muito especial para mim. Você faz o nosso trabalho melhor. Você faz o nosso dia melhor. Às vezes vai comer num restaurante. Fala, agradece alguém por aquela comida. Eu estava comportando em Belo Horizonte. E eu tinha acho que 18 anos, 19 anos. E eu fui comer em um restaurante lá num bairro chamado, se eu não me engano, Savassi, ali em Belo Horizonte. E era um restaurante pequeno. Quando eu cheguei lá, a cozinha era no andar de cima. E o rapaz, a gente fazia os pedidos, ele gritava para a mulher em cima, para a cozinheira, e ela mandava os pratos prontos, né? Não lembro o nome dela, não sei, Maria, mas ele... Maria, um PF1. Aí vinha PF1. Maria, um 5, e descia. E ela ia falando os números. E eu fiquei pensando, quem será que é essa Maria, né? Poxa, eu fiquei imaginando, tal, só via a mãozinha dela lá em cima, aí descia, tipo um elevadorzinho, tal, comida. E eu pedi o meu prato feito, veio. E, gente, sinceramente, que comida gostosa eu comi naquele dia. Sabe quando você percebe que a pessoa prepara com amor, com carinho? Você, sabe, eu saboreava a comida. Minha mãe estava comigo e eu comi com ela. Assim, eu falei, mãe, que coisa gostosa. Que, sabe, quando acabou eu estava tão feliz por ter comido aquela refeição que eu peguei um guardanapo e deixei um recado para Maria. Falei, Maria, eu não te conheço, sei que você está em cima, mas eu quero dizer que sua comida está maravilhosa e que o meu dia ficou mais feliz porque eu comi a sua comida. Quando eu fui sair, entreguei para o caixa ali, falei, olha, isso aqui é para você entregar para Maria. Acho que a Maria é uma senhora, né? Ele até ficou assustado assim, tipo, será que
Tá cantando a Maria, né? Falei, não é para agradecer ao almoço, a comida maravilhosa, entrega para ela, por favor. Como ele estranhou, né? Olhou, viu que era coisa bonita. As pessoas não estão acostumadas, né? E ele, não, vou entregar para ela. Não consegui voltar lá, não conhecia essa cozinheira, mas aquele dia, eu sei que ela foi abençoada por aquelas palavras. Abençoe a vida de alguém. Um frentista, uma pessoa que você conheça, alguém que você não conheça. E palavras de afirmação é um bom começo. Pastor, de que outras maneiras eu posso abençoar? Uma outra maneira são através de atos de bondade. Geralmente a gente fala abençoar, a gente só pensa nisso, né? É uma maneira importante, mas existem várias outras. Mas você fazer atos de bondade é uma maneira de abençoar alguém. Ajudar um vizinho a limpar o quintal, às vezes você vê que a coisa está complicada ali, dá uma força para ele. Às vezes você ajudar alguém a carregar uma sacola, você abrir a porta para alguém já é uma maneira de abençoar a vida da pessoa. Lavar o carro de alguém que não tem tempo, você ficar com um cachorrinho, dar uma carona. Atos simples, mas que ajudam a você mostrar Deus para as pessoas. Faça atos de bondade também, isso é uma maneira de abençoar. Uma terceira maneira de abençoar alguém é através de presentes. Dê algum presente para essa pessoa. Quando a gente fala presente, a gente geralmente pensa, né, coisas grandes, ir lá no shopping, Casas Bahia, comprar não sei o que lá. Mas você pode fazer coisas simples. Você levar um simples bombom para uma pessoa, para um companheiro de trabalho, para um vizinho, isso muda o dia da pessoa. Ela não vai nem olhar o bombom, não vai nem olhar quanto custou, mas ela vai pensar, poxa, alguém se preocupou comigo. Alguém foi lá na loja, comprou isso aqui, trouxe, não comeu, né? No bombom geralmente é um desafio você não comer, e me entregou. Presentes são uma linguagem muito forte que você pode abençoar a vida de pessoas. Doe presentes. Abençoe a vida de pessoas através de presentes. Não precisa ser caro, mas ele precisa demonstrar o carinho que você sente por aquela pessoa. E muitas vezes você nem precisa conhecer essa pessoa para demonstrar um carinho por ela. Uma outra maneira de abençoar alguém é dedicando tempo a essa pessoa. Como assim, pastor? Sim, dedicar tempo. Simplesmente você ouvir alguém hoje em dia já é abençoar alguém. Hoje a gente está nessa loucura de, né, tempo é dinheiro e ninguém quer parar, ninguém quer parar. A gente conversa com a pessoa já querendo sair, fala bom dia, mas nem quer que a pessoa responda. Você parar para ouvir alguém, dedicar tempo a alguém, é abençoar a vida dessa pessoa. A gente lê na Bíblia falando que a gente tem que morrer pelos outros, né? E a gente às vezes entende isso um pouco errado. É sim dar a vida pelas pessoas, mas a gente pode teoricamente morrer pelas pessoas quando nós deixamos de fazer aquilo que queremos para, por amor àquela pessoa, fazer algo por ela. Por exemplo, quando você deixa de fazer algo com o seu tempo que te beneficiaria e dedica esse tempo para alguém, naqueles minutos você morreu para você mesmo e viveu para aquela pessoa. Abençoe as pessoas através do tempo. Dedique tempo para alguém, alguns minutos. Está vendo que alguém precisa conversar? Para e ouve. Senta, quero te ouvir. Simplesmente isso. Às vezes alguém na rua quer conversar? Converse. Às vezes o porteiro do seu prédio, né, às vezes estão lá, eles querem conversar, a gente sempre passa correndo. Não, falando, não, hoje eu vou parar e vou conversar com ele. Como é que você está? Está tudo bem? Dedique tempo para essas pessoas. Especialmente na família, esse é um fator que está sendo deixado de lado. Você dedicar tempo para o seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu cachorrinho, isso é abençoar essa pessoa. Dedique tempo, essa é uma maneira de dedicar e de abençoar também. Como eu falei, 4 exemplos: palavras de afirmação, atos de bondade, presentes e qualidade de tempo. E eu desafio você a, durante essa semana, encontrar uma dessas maneiras e abençoar a vida de alguém através dessa situação. De qualquer forma, o mais importante é você abençoar alguém. E aí você pode se perguntar, pastor, mas abençoar, isso influencia a vida das pessoas? Será que é uma maneira de evangelização abençoar? A gente falou sobre comida semana passada, que quando eu como com alguém, em outras palavras, eu estou evangelizando, eu estou sendo Jesus para aquela pessoa. Mas será que, pastor, abençoar alguém é uma maneira de evangelização? Às vezes você vai abençoar alguém que você não conhece e você não vai ver essa pessoa de novo para chamar ela para ir na igreja. Às vezes você vai abençoar alguém e essa pessoa não vai te dar abertura ainda para você convidá-la para um programa, para um estudo bíblico. Será que abençoar é efetivo? Ou será que a gente é muito subjetivo, a gente precisa chegar mais com a palavra tal? Será que abençoar também é algo evangelístico? Faço essa pergunta para você e para você que está em casa também. Tem um pastor americano muito envolvido com missão chamado David Ferguson.
ele fez uma pesquisa, você pode pesquisar na internet, a tese doutoral dele foi em cima disso, abençoar pessoas. E ele estudou se você abençoar alguém é uma maneira efetiva de evangelismo. E olha que legal que ele descobriu. Ele pegou um grupo, convidou pessoas para serem missionários. Deixa eu ver aqui qual foi o país. Para serem missionários na Tailândia. Chamou americanos, falou quem quer ser missionário e tal, conseguiu patrocínios. E montou um grupo para ir para a Tailândia. Chegou lá, ele dividiu esse grupo em dois, aleatoriamente. E para um grupo ele deu uma missão, para outro outra. A missão era a seguinte, eles ficavam em bairros semelhantes, bairros próximos, com características de pessoas muito semelhantes. E ele falou, olha, durante esse tempo que a gente for ficar aqui, se eu não me engano foram 30 dias, para um grupo ele falou, vocês vão abençoar as pessoas. A missão de vocês aqui na Tailândia, ele disse, é abençoar a vida das pessoas desse bairro que vocês estão. Abençoar. E conversar com elas, passar tempo, ajudar alguém que está precisando, não sei. Vocês estão aqui para abençoar a vida delas, ponto final. Para um outro grupo, um grupo controle, ele fez o seguinte desafio, ele falou, vocês estão aqui para evangelizar essas pessoas. Essas pessoas aqui, tem um monte de não cristão nesse bairro e tal, e vocês vieram para cá para evangelizar, ponto. Essa é a missão de vocês. E ele foi acompanhando ao longo dos dias da missão ali, quais eram as atitudes deles. E um grupo se concentrou apenas em abençoar. Abençoar, 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 independente de estar evangelizando ou não. E o outro, o evangelismo. O evangelismo fez série de conferências, entregou livro, entregou folheto, deu estudo bíblico e fez tudo isso que a gente sabe. Ao final da missão na Tailândia, ele reuniu os dados e pasme-se com o resultado. Aqueles que se dedicaram a abençoar as pessoas tiveram 50 vezes mais chances de interação e de conversa com os tailandeses do que aqueles que foram apenas para evangelizar. Eu fiquei impressionado com isso. 50 vezes mais chances. O abençoar foi 50 vezes mais efetivo do que ir com a mentalidade de evangelizar, de catequizar uma pessoa. Eu sempre tive um sério receio, porque eu pensava, poxa, só abençoar, parece que é meio, né? Não, mas que horas eu dou o folheto, que horas eu dou o livro, que horas eu chamo para ir na igreja? Mas sabe, queridos, quando a gente vai com a cabeça de só evangelizar a pessoa, de não, eu vou mostrar Jesus, muitas vezes a gente esquece do motivo pelo qual a gente está fazendo isso. Por outro lado, quando eu me proponho a abençoar alguém, quando eu me proponho a ser Jesus para alguém, automaticamente eu estou evangelizando aquela pessoa. Porque ela vai olhar e falar, mas por que ele está fazendo isso? Por que ele falou isso para mim? Por que ele fez isso para mim? E ele vai querer descobrir o que você acredita. E aí, segundo a gente viu na Bíblia, ele vai vir a você e perguntar, qual é a razão da sua fé? Muitas vezes a gente vai apenas com essa mentalidade, muitas vezes até egoísta. E a gente tem que cuidar muito com isso. A Bíblia nos chama a abençoar pessoas. E abençoar é, sem dúvida, uma atitude de evangelismo. 50 vezes até mais efetivo. Pastor, você está dizendo que o evangelismo não vale? De maneira alguma. Sem dúvida nenhuma tem o seu lugar. Mas abençoar alguém é, para mim, a mais eficiente ferramenta de evangelismo que nós podemos usar. Muitas vezes a gente infelizmente ainda tem a ideia católica, sabe? E nada contra. Mas é uma ideia que a história comprovou que não foi a melhor, de catequizar as pessoas. A gente chega num lugar, num bairro, a gente fala, não, essa pessoa aqui vai ter que aceitar a Bíblia, e muitas vezes a gente, sabe, enfia a goela abaixo. E a gente consegue alcançar algumas pessoas, mas muitas outras se assustam e correm. Eu estava lendo sobre a história de um grupo e um político africano, deixa eu encontrar aqui o nome dele. Ele disse o seguinte, olha só, um herói nacional do Quênia, chamado Jomo Kenyatta. Ele disse o seguinte, quando os missionários chegaram, os africanos tinham a terra e os missionários tinham a Bíblia. Eles nos ensinaram a orar de olhos fechados. E quando nós abrimos, nós estávamos com a Bíblia e eles estavam com as nossas terras. Gente, eu achei isso muito forte. Ele estava falando sobre a realidade dele ali no Quênia. Quando os missionários chegaram, eles tinham a Bíblia na mão e nós tínhamos a terra na mão. Os missionários nos ensinaram a orar. E quando a gente fechou os olhos e abriu depois da oração, a gente estava com a Bíblia na mão e eles estavam com as nossas terras na mão. Queridos, muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes nós vamos falar de Jesus para alguém, mas nós não estamos amando sinceramente aquela pessoa.
A gente entrega um livro, a gente dá um convite, a gente fala de Jesus para alguém, mas se nós escanearmos o nosso coração, às vezes é até um motivo egoísta, uma razão egoísta. Sabe, a gente tem que ler o nosso coração e querer abençoar simplesmente por abençoar. Querer falar de Jesus para a pessoa por amor a ela, e não apenas para levá-la na igreja, para eu ter uma estrelinha, sabe? Não apenas por recompensa, mas por amor. Sem dúvida, esse é um chamado que nós temos, abençoar as pessoas, amar simplesmente por amar. Convido você a abrir Filipenses capítulo 2, verso 3 e verso 4. Tem um versinho muito interessante que fala sobre isso. Filipenses 2, versículo 3 e versículo 4. Olha só o que Paulo diz. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 e verso 4. Você aí de casa, procura também para você ler com a gente. Diz assim, ó. Filipenses 2, verso 3, verso 4. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ele começa, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Pastor, às vezes eu posso falar de Jesus ou abençoar alguém por vaidade? Posso. Eu já me peguei abençoando alguém. E aí no final eu falei, olha, toma aqui, estou te abençoando, mas, eu sou pastor da igreja tal, fica ali a igreja, vai lá, hein? Estou te abençoando, mas você tem que pagar de volta aí na minha igreja. Naquele caso não foi, eu não estava amando por amar. E a gente tem que cuidar muito disso, abençoar por abençoar. Uma outra questão interessante no abençoar é que nós temos que ter um cuidado, que é você estar atento à necessidade de quem você quer abençoar. Muitas vezes a gente abençoa alguém com aquilo que para nós seria uma bênção, o que é legal, mas nós precisamos tirar o olho de nós e olhar para a pessoa, o que para essa pessoa será uma bênção. O que essa pessoa está precisando? Ellen White tem um texto que eu grifo, eu gosto de ter ele de cor na minha mente. Está no livro Beneficência Social, capítulo 7, que ela diz assim, olha, o método de Cristo produz verdadeiro sucesso. E ela diz assim, unicamente, os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se ao povo. Olha só, unicamente. O único método que pode ajudar a gente a alcançar o povo, vai dar êxito para a gente, é o método de Cristo. Qual é o método de Cristo? Ellen White responde. Primeiro, o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava a confiança e então ordenava, segue-me. Olha só os 5 passos. Primeiro, Jesus se misturava com as pessoas. E se você vê, o ato de abençoar, o ato de comer com alguém, tá dentro desse pedacinho aqui, você se misturar. Às vezes a gente se isola do mundo, das pessoas. Eu sei que a gente tem que se separar das coisas do mundo, mas não das pessoas do mundo. Jesus se misturava, ele sempre estava no meio das pessoas. Tanto é que a Bíblia diz que onde tinha pecador, Jesus estava no meio. A gente tem que fazer isso também, mas pastor, como assim? Claro, não estou dizendo para ninguém sair por aí fazendo coisa errada, mas como eu disse, precisamos andar longe das coisas do mundo, mais perto das pessoas do mundo. Ele se misturava com as pessoas, como uma pessoa que lhes desejava o bem, que fazia o bem para as pessoas. Ele manifestava simpatia pelas pessoas, ministrava a necessidade, ou seja, quando ele se misturava, ele conhecia a necessidade de alguém. Para uma pessoa, a necessidade às vezes era água, ele dava água. Para uma pessoa, a necessidade era ouvir, Jesus ouvia. Para alguém era falar, olha, seu pecado está perdoado. Para outro era, ó, você está curado. E ele via a necessidade e ministrava essa necessidade. Com isso, a Bíblia diz, e Ellen White comenta, que ele granjeava confiança e só então ele falava, vem cá, me segue. Esse era o método de Cristo. Eu me vejo muitas vezes nem conhecendo a pessoa direito, nem me misturando. Falo, oi, me segue. E aí a pessoa não me segue, não quer seguir, não quer entender a Bíblia, não quer ler. E eu, nossa, mas o que eu estou fazendo de errado? Simplesmente isso. Repetindo, misturar-se com as pessoas, manifestar simpatia, ministrar as necessidades, ganhar a confiança e então ordenar, segue-me. Unicamente os métodos de Cristo.
vão trazer êxito se você quiser alcançar alguém, alcançar um familiar, um colega de trabalho, qualquer pessoa. Um outro ponto que a gente precisa ter em mente quando abençoa alguém é de que não existe garantia de que essa pessoa vai reconhecer o seu ato. É muito triste quando você faz algo bom para alguém e essa pessoa não reconhece. É triste quando você se preocupa, sabe? Por exemplo, prepara alguma coisa, dá uma ajuda e a pessoa muitas vezes não quer receber ou ela recebe de mau grado, não entende. Você tem que estar pronto para isso. Nem todos que você abençoar vão reconhecer a sua bênção. Mas isso não é motivo para você deixar de abençoar essa pessoa. Por isso, seja uma luz. A Bíblia diz assim, bem-aventurados quando forem perseguidos por causa de mim. E eu já vi pessoas querendo abençoar outras e por isso sendo perseguidas. Olha só. Mas ela experimentou na vida dela isso aqui. Mesmo sendo perseguida, em nome de Jesus, por fazer o bem para alguém, ela continuou sendo feliz e bem-aventurada. Querido, eu quero desafiar você a nessa semana abençoar alguma pessoa. Seja a bênção para alguém. Através das maneiras que a gente falou aqui, através de uma maneira nova, mas abençoe alguém. Seja luz, seja Jesus para essa pessoa. E assim como eu contei várias experiências minhas hoje, eu quero semana que vem, assim como ouvimos 2 experiências hoje, eu quero ouvir a sua experiência de como foi abençoar alguém. Como eu disse, maneiras que você pode abençoar, presentes, palavras de afirmação, dedicando tempo para a pessoa, se atentando às necessidades dela. Coisas simples, coisas pequenas, aparentemente insignificantes, mas que para aquela pessoa vai fazer uma diferença tremenda. Aceite esse desafio. Experimente isso, sabe? Ser bênção para alguém. E sem dúvida você vai ver que o mais abençoado de tudo, no fim da história, vai ser você. Esse desafio vale para você também, que está aí pela internet. Eu não sei onde você está, não sei quem são as pessoas que estão em volta de você, mas eu desafio você a viver esse segundo hábito de uma pessoa missional, que vai mudar a sua vida, que é o hábito de abençoar alguém nessa semana. Seja bênção, seja luz e compartilha com a gente semana que vem o que aconteceu com você. Eu quero terminar com uma oração especial, pedindo que Deus mostre para você alguma pessoa, alguém que Ele deseja que você abençoe de alguma maneira e que Ele te conceda poder, para que eu e você, que a gente saia da nossa zona de conforto e que essa semana a gente possa experimentar a alegria de ser instrumento de Deus para abençoar a vida de outra pessoa. Feche seus olhos e vamos fazer essa oração. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós e o Senhor abençoa muito, muito, muito a nossa vida. A gente só tem motivos para te agradecer, Deus. Durante essa semana, nós queremos aceitar esse desafio de ser bênção para alguém. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente sair da nossa zona de conforto, fazer alguma coisa para alguém que, às vezes, a gente não conhece. Mas, Deus, a gente quer experimentar isso na prática, esse hábito missional, esse hábito espiritual, que é o hábito de ser bênção para alguém. Nos abençoe. Nos mostre, Deus, para quem o Senhor deseja que nós sejamos bênção. Estamos aqui em várias pessoas, existem internautas nos assistindo também. E eu peço que nesse momento, em nome de Jesus, o Senhor mostre na mente de cada uma dessas pessoas quem que o Senhor deseja que eles abençoem nessa semana. Talvez é algum conhecido, algum parente, algum colega de trabalho. Mostra para eles, Deus, e mostra para mim também quem que o Senhor deseja que seja abençoado por intermédio de nós. Mostra-nos a maneira de fazer isso. E dá-nos coragem para que essa semana a gente quebre a nossa zona de conforto e possa viver a alegria de ser bênção para alguém. Colocamos a nossa vida em tuas mãos e a nossa semana. Semana que vem estaremos aqui de novo, em nome de Jesus. Amém.